Um grande abraço aos amigos dos Causos Médicos. Hoje entramos no nosso 29º episódio. Tenho a honra e a satisfação de receber conosco um convidado muito especial, um colega médico formado pela minha querida Escola Paulista de Medicina, Unifesp, com residência e mestrado em nefrologia pela mesma instituição, membro titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia, atua há mais de 25 anos com saúde renal focada em prevenção e possui hoje o canal do YouTube de nefrologia com o maior número de inscritos, 265 mil inscritos. Muito obrigado pela tua presença, Dr. Roberto Galvão. Vai ser um prazer conversarmos, trazer bastante dessa área tão especial da medicina que é a nefrologia e certamente inspirar aí os nossos colegas estudantes ou médicos jovens que pensam um pouco sobre essa especialidade tão bonita. Ô Rodrigo, mais uma vez aí uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma honra, satisfação. Sempre conversar sobre medicina, sobre a nefrologia, falar sobre a escola, a nossa história. Poxa, é uma honra muito grande estar aqui. Não, eu que agradeço seu tempo, Roberto. Acho que a gente sabe hoje poder ter histórias, poder ter inspiração, poder entender o caminho é muito importante. Eu acho que ainda mais esse nosso público especial aí, que é um médico começando a carreira, a gente sabe, com todo o apoio que a gente teve na Escola Paulista de Medicina, como são difíceis as escolhas no começo, né? As opções de caminho tão diversas, né? E isso realmente vai ser inspirador para muito colega jovem médico, eu tenho certeza. Trazendo sua história aí para a gente conversar, compartilhar com os nossos telespectadores, a medicina para você sempre foi uma vertente que apareceu na sua opção desde estudante das cadeiras primárias, de colegial, ou alguma coisa que foi no final a decisão? Como que isso aconteceu na sua escolha pela medicina? É uma história bastante interessante porque tudo começa na minha história de vida, desde criança, né? O meu pai, ele trabalhava num ambulatório médico. O meu pai, ele não é médico, ele trabalhou no SESI durante 35 anos, começou como office boy, escriturário, foi subindo até virar chefe administrativo, mas ele nunca teve uma formação. E eu, quando criança, minha irmã, minha mãe, a gente sempre era atendido ali no serviço, porque tínhamos direito de usar o SESI. Então, vira e mexe, eu estava lá no ambulatório e via médico para lá, médico para cá. Meu pai contava os causos médicos, o médico que era o herói, tinha o médico vilão, tinha o médico, enfim, que conseguia vaga às vezes para uma pessoa humilde. Meu pai, por sinal, era um cara que ele conseguia atendimento para vizinho, para familiar, assim, todo mundo que precisava de ajuda, ele era um cara super solícito e sempre ajudou as pessoas, né? E eu tinha em casa sempre brindes, assim, eu tinha um cofrinho de Tetrex, né, um comprimidão, assim, verde, amarelo, que você punha moedinha e tal. Então, a minha vida girava em torno disso. Além da parte do meu pai, eu tinha um tio que ele tinha febre reumática, tinha o causo dele de ter sido atendido no HC desde criança e ficou com uma sequela. Aí tinha o meu avô, que era renal crônico, que na época eu não sabia desse diagnóstico, e ele acompanhava no HC e falava dos professores, da figura dos estudantes de avental, de jaleco, ali na Doutor Arnaldo. Então, aquela coisa da imagem do médico, da figura do estudante de medicina, é uma coisa que ficou muito presente na minha cabeça. Uhum. E aí, na escola, eu comecei a me interessar por biologia, por ciências, biologia, corpo humano. E aí, um determinado momento, certa vez eu estava na praia à noite com a minha irmã. Aí, você já se decidiu o que você vai fazer? Eu estava na 7ª série. E ela, nessa época, era professora de português. E falei, alguma coisa de biologia e medicina, você já pensou? Aí eu falei, why not, né? Mas você vai ter que estudar muito, porque somente os estudantes de escolas particulares e caras de São Paulo que entram, você vai ter que fazer um bom colégio. E aí eu falei, bom, é difícil? Só eles que entram? Só eles que entram. Então é essa daí que eu vou querer, aceito o desafio. E aí a gente foi em diante, né? Eu fiz um bom colégio estadual. Aqui nesse ponto eu tenho muita semelhança com a história do Fujita, que teve aqui. O Fujita, ele falou que foi um aluno de escola pública. Eu fui aluno de escola pública a vida inteira, numa época que não existia cota.
E o desafio foi muito grande. Eu tive uma sorte de, no segundo colegial, ganhar uma bolsa do Etapa, por mérito. Teve um concurso lá, eu fiz uma prova, ganhei uma bolsa integral para fazer o extensivo em 90. Fiz o terceiro colegial junto com o cursinho, manhã colégio, à tarde cursinho. E aí, pois, primeira opção, é outra semelhança da minha história com a do Fujita, primeira opção na escola, passei na primeira lista. Bacana. Minha classificação foi 171, podia ter ido pro HC, mas assim como o Fujita, tinha a questão eu levei em consideração a distância da USP de casa e tinha boas referências. Aliás, um outro otorrino muito conhecido pelo próprio Fujita, o professor Riscalo, era amigo do meu pai, falou: Paulista é super boa, é tão boa quanto a USP, dependendo da especialidade que ele for escolher, até ganha, até melhor. Pô, vai ser um prazer se ele passar e tal, e estamos aqui, né? Bacana, deu tudo certo e lá você Graças adentra a na Deus. Pedro de Toledo, nas salas de aula da nossa querida Escola Paulista de Medicina. Quando você chega ali na Botucatu com a Pedro de Toledo, como diz aquela música, alguma coisa acontece no meu coração, né? A primeira vez que chega ali é aqueles Bacana. Veteranos com as tesouras e os cabelos caindo, poxa. Não, são histórias e momentos, acho que, pra gente que vivenciou, muito memorável, né? E por não dizer, eu acho que a gente acaba desenvolvendo nesses anos todos de escola, seja na graduação, na residência, na pós, amizades, a gente convive, né? Nossa vida passa a ser muito lá, né? Amigos, sim, histórias de vida e coisas que acontecem, eu acho que realmente marcam quem teve essa oportunidade que a gente teve. E lá adentrando na escola, né? Ciclo básico, depois os módulos da clínica, da cirurgia, por fim o internato. Como é que foi esse turbilhão de opções, essas experiências, a inclinação clínica, cirúrgica, a escolha pela nefro? Isso veio cedo, tarde também? Como é que acontece? É engraçado que quando você entra na faculdade, a primeira pergunta que te fazem é qual é a especialidade que você vai fazer. E essa deveria ser a última pergunta a ser respondida. A gente não sabe nada ainda, né? Não sabe nada. E uma coisa é o imaginário, né? Aquilo que eu criava na minha infância, na adolescência, ou que o médico faz, você só vê a superficialidade, a camada superficial, o avental, algum prestígio perante a sociedade, uma admiração das pessoas, porque é um cara que estudou muito, porque é inteligente, aquela coisa. Mas o que você vai fazer realmente? Qual vai ser a mão na massa? E isso, eu acho que quando você entra na faculdade, você não sabe o que vai ser a medicina, e na especialidade você também não sabe. E eu vi, acho que o Fujita falou isso também na entrevista dele, que seria interessante que você pegasse um chefe de serviço da área que você está pensando em fazer e acompanhasse para ter certeza se realmente é aquilo, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Durante os primeiros anos da faculdade, eu pensava em fazer oftalmo, porque é uma área que mexe com clínica e com cirurgia. Embora eu acho que o oftalmo ele não é um grande clínico, nem um grande cirurgião geral, ele vai ser muito específico o nicho de patologias que ele, tanto clínicas como cirúrgicas que ele vê. Isso você não vê nem na clínica, nem na cirurgia, acho que é uma coisa um pouco à parte, tinha muita tecnologia. E de uma certa forma, nós, estudantes, jovens, que acabaram de sair da adolescência, a gente até por uma imaturidade tem um pouco de medo do paciente grave, do paciente crítico. Então, de uma certa forma, eu acho que eu estava fugindo de alguns desafios maiores de pegar uma especialidade que realmente tivesse esse tipo de cobrança. Mas eu não pensava em fazer nefrologia. Juro para você que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. A nefrologia entra no terceiro ano, no primeiro módulo, que é só aulinha e provinha. Não tinha assim nada de específico. E a nefrologia começa de uma forma muito curiosa, porque tinha o PIBIC ali na escola. Não sei se você chegou a fazer. Eu fiz PIBIC, tinha as monitorias, as questões que a escola proporcionava para a gente engajar. Né? E todo mundo sabe que estudante de medicina não pode ter emprego, não pode trabalhar, tem dedicação exclusiva o dia inteiro. E aí tinha um pessoal mais insider ali que sabia das bolsas que surgiam. E eu era totalmente por fora. Um belo dia alguém chega para mim e fala assim, pô, você não vai pegar uma bolsa, né? Bolsa, porque ganha dinheiro, tem uma bolsa, você vai ter que fazer um trabalho e tudo. Aí eu tinha 2 colegas, eu não vou mencionar o nome deles,
porque na verdade a história é minha, não deles, mas um deles tinha uma bolsa da cardiologia sobrando, porque ele ia para cirurgia experimental. E ele falou, pô, quer pegar minha bolsa? Eu não vou poder pegar duas. Pega da cardio para fazer um levantamento de eletrocardiogramas de pacientes chagássicos com o professor que me fugiu o nome agora. Acho que é o Vicente de Paula, acho que é uma coisa assim. Ah, legal. Marquei a reunião com o cara. No dia seguinte, antes de eu ir para essa reunião com o professor da cardio, chega um outro colega. Ah, eu também peguei uma bolsa na experimental, tem um trabalho da nefro. Falei, pô, esse da cardio é muito difícil, eletro é difícil, você não vai conseguir. Pega o meu. Eles estavam desesperados para empurrar a bolsa para alguém. Para não deixar na mão e poder fazer a transição sem problema, né? Aí esse segundo colega, ele vendeu o peixe dele melhor do que o primeiro. E aí eu fui lá conhecer o professor Oswaldo Coman Jr., do grupo de hipertensão, e tomei um susto. E aí eu já tinha aceitado, né? Aqui você vai ter que participar de congresso, vai ter que dar aula, você vai ter que... Putz, o trabalho... Ele me mostrou o tipo de trabalho, cateterização de artéria de rato. Era uma coisa super complicada, teste de sensibilidade à insulina por gavagem. Falei, putz, me deu um frio na barriga. Vambora. Agora eu vou ter que fazer esse negócio aqui. E o que acontece é que o trabalho deu certo, né? O trabalho deu resultado, foi para 2 congressos nacionais. Em 95, ele falou assim, eu vou mandar para o Inter-American Society of Hypertension. Tudo bem? Se você não puder ir, eu apresento, porque acabou sendo aceito o abstract. Falei, tá bom, professor. Submeteu. Aí uma colega, uma veterana, falou, você pode conseguir um apoio aí da pró-reitoria de graduação. Aí a professora Regina Stella conseguiu a passagem para mim. Eu ganhei uma passagem para Montreal. Foi muito legal que eu tive minha primeira viagem internacional da minha vida, nunca tinha saído. E aí, bom, ao final do PIBIC, o professor falou, olha, foi muito bom o seu desempenho aqui, a gente gostou muito, só que você não é obrigado a fazer nefro por estar na nefro. É bom, tá. Tá bom, professor, ainda tinha oftalmo na minha cabeça. Terminei o 6º ano, prestei a prova de residência para oftalmo, meio como treineiro, porque eu sabia que não ia entrar por questões pessoais, de vida e tudo. Eu já tinha um planejamento de ficar 1 ano no exército, fazer 1 ano meio sabático, não totalmente porque você trabalha, mas academicamente 1 ano sabático, ganhar dinheiro, trabalhar no exército, pegar um outro emprego também de ambulatório. E à medida que o ano foi passando, eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer oftalmo, vou tentar de novo. Teve um balde de água fria aqui no exército, o capitão não deixou eu ficar no grupo de oftalmo do HG, porque ele dava preferência para quem tinha entrado na residência. Eu fui designado para um ambulatório de clínica médica e fiquei atendendo velhinho com artrose, diabético, hipertenso, clínico geral. E gostei da vida do consultório. Falei, pô, legal fazer consultório, né? Você tem tempo de conversar, tem o retorno do paciente, um sentimento de gratidão, o contato humano de consultório é uma coisa que eu acho que não tem preço. E aí eu pensei assim, bom, vou prestar alguma coisa de clínica então, que eu gosto de fazer isso aqui. E na época era pré-requisito de clínica médica ou já prestava a especialidade? Prestava especialidade direto. Tinha que fazer 1 ano de clínica, mas já pré-optado. Já entrava na especialidade. Já entrava na especialidade. E assim, Rodrigo, ao mesmo tempo em que eu sempre tive um misto assim de deixa a vida me levar com algum pouco de pragmatismo, assim. Assim como a medicina eu entrei sem saber... E se eu não gostasse da medicina e desistisse no 2º ano? A nefrologia também eu não sabia exatamente o que fazia o nefrologista, mas algo, um pouco de intuição e pragmatismo. Eu pensei assim, bom, eu fiquei 3 anos, do 3º ao 6º ano na nefro, eu fui para congresso, eu conheço todo mundo. Na entrevista, eu acho que eles vão dar alguma prioridade para mim. Por que eu vou me meter numa especialidade que tem 10, 20 pessoas da turma por uma vaga, sendo que na nefrologia a concorrência também não é tão alta? Eu afunilei no final para nefro, endócrino, reumato, tem essa coisa de doença autoimune, mas o pragmatismo falou mais alto. Não, vou para nefro. Aí prestei e entrei, né?
E foi isso, apesar do professor falar que eu ter dito que eu não precisaria fazer nefrologia, mas isso acabou... Influenciando. Você vê, por uma coisa que ali atrás começou com uma brincadeira, uma bolsa que... Se eu tivesse ido para cardio, será que eu seria cardiologista? Não sei. Não, legal. E aí o primeiro ano de residência, os estágios de clínica, sim, né, gerais, adentrou na nefrologia e a prática da nefro, né? Porque aí você estava vivenciando a vida do nefrologista. É isso? Pô, como é que a nefrologia pode me dar opções? Como é que foi esse primeiro contato com a nefro em si? Eu sempre fui muito corajoso de suportar as consequências de escolhas, às vezes, que talvez... Porque você toma um susto, porque eu não sabia como que era um plantão de diálise. Uhum. Eu sabia que ia ter diálise, que ia ter o transplante. Embora os livros de clínica da nossa época, ali, o Atualização Terapêutica, ele não entra nesses assuntos. Ele fala de hipertensão, de litíase, de infecção urinária, mas hemodiálise não tem... Pelo que eu lembre, não tem nada falando disso. Não tem nada específico sobre transplante, embora eu soubesse que tinha. Uhum. Não tinha internet para você ficar vasculhando milhões de informações antes de tomar uma escolha. Então, acho que até o que muda um pouco entre as gerações, a nossa, essas gerações de jovens que estão assistindo esse vídeo, é que a gente muitas vezes era obrigado a tomar decisões com base em pequenas experiências de vida, em pequenos olhares e no achismo, né? Na minha cabeça, eu acho que faz sentido fazer nefro. Talvez, se era melhor ou se era pior na nossa época, também não sei dizer, porque hoje eu vejo muitas pessoas indecisas em relação a várias coisas da vida, do mundo prático, apesar de ter ChatGPT, 1 milhão de inteligências artificiais dando 1 milhão de informações e a pessoa fica perdida também. Sim, diante de... Mais ou menos como a gente bate o olho na Netflix e tem milhões de filmes e não sabe qual ver. E não vê nenhum, e não vê nenhum, né? Então eu falei, não, eu vou ver até onde isso vai dar. Uma coisa corajosa, eu não conversei com ninguém da nefro antes de fazer a prova. Eu sabia que tinha lá a clínica de diálise, tinha agudos, assim, uma coisa muito por cima. No final da clínica médica, no R1, no meu último mês, por coincidência, meu estágio foi o da nefro. Aliás, eu dormi R1, o último plantão do R1 de clínica, no estágio da nefro, eu acordei já na nefro no dia seguinte. Uhum. Eu literalmente dormi R1 e acordei R2 a nefro, assim. E, cara, eu gostei, assim, eu aprendi a passar catéter com muita facilidade, que esse era uma obrigação do residente de nefro, passar. Aliás, eu peguei muito mais mão passando o Shiley do que passando central, porque os intracates da nossa época eram péssimos, eram umas agulhas muito grossas que você não acertava a veia de jeito nenhum. Uhum. E o kit do Shiley, agulhas finas, tinham mais exatidão ali na punção, então eu fiquei muito bom naquilo. Legal. E plantão de diálise ali no próprio 10º andar, ali nos agudos, depois estágio no transplante, na interconsulta, e curiosamente teve uma reforma na nefro ali na minha época, teve algumas situações que teve muito pouco ambulatório, eu praticamente não passei quase ambulatório. Abriu o Hospital do Rim, a carga do R2 e R3 no Hospital do Rim, no transplante, era muito alta. Então, com isso, aquelas coisas do dia a dia da nefrologia clínica, nefrite, litíase, rim policístico, hipertensão e tal, eu tive muito pouco, né? Uhum. E curiosamente é o que eu faço hoje, né? Eu acabei suprindo essa demanda depois de formado, depois de terminar a residência. E eu acho que vem bastante de essa questão que você põe no ponto que a gente bateu um papo antes, da visão da nefrologia, até perante os colegas, né? Porque como você disse, naturalmente a gente lembra da diálise e lembra do transplante renal. Mas o nefrologista é um clínico essencial, principalmente nesse caráter preventivo, né? Algo Sim. que você desenvolve muito hoje em dia, né? Eu acho que essa percepção, às vezes, o próprio colega médico não tem, né? De uma forma exata. É uma especialidade que ela é mal compreendida
talvez por toda a classe médica, assim. O que faz o nefrologista, assim? É um nicho. Eu estou até para lançar uma campanha no meu canal, assim, que a campanha seria Todo Mundo Tem Rim. Porque que nicho é esse? Porque, para mim, nicho é proprietários de Lamborghini, talvez seja um nicho. Agora, rim, e eu não falo de doença renal, eu falo de saúde renal, focada em prevenção. Todo mundo tem rim, e todo mundo, quando perde a função renal que vai para diálise, fica se perguntando o que deveria ter feito antes. Uma coisa que eu não me conformava na minha época é que, você vê, a questão do ambulatório, que eu falei que era um estágio muito pequeno dentro do universo de diálise e transplante. E eu não me conformava de ver pacientes chegando em urgência dialítica sem nunca ter feito um exame de microalbuminúria, uma hemoglobina glicada, de não saber o que é nefrologista. Uma vez num plantão de diálise, eu cheguei num paciente, tudo bem, bom dia, tal, precisa de alguma coisa? Doutor, eu preciso de um rim, né? Todos eles falam assim. Eu falei, poxa, o que eu deveria ter feito para não chegar nisso? Eu falei, você deveria ter consultado um nefrologista quando você tinha saúde boa. Mas que especialidade é essa? Eu falei, é um médico de rim. Médico de rim? Sim, o nefrologista sou eu aqui. Não, o senhor é o médico da diálise, o senhor não é o médico do rim. Então tinha essa dicotomia, assim. E nos meus primeiros anos pós-residência, eu fazia ambulatórios de convênio que eu atendia, e eu recebia muitas pessoas com dor nas costas, porque dor nas costas era sinônimo de dor no rim, de problema renal. Então você tem até hoje, Rodrigo, uma imensidão de pessoas que estão indo no nefrologista sem necessidade por problemas que não são renais, e uma infinidade de pacientes que estão tomando anti-inflamatório, estão diabéticos com proteinúria, são hipertensos mal controlados, pessoas que se automedicam com anti-inflamatórios, doenças genéticas na família, rim policístico, litíase de repetição. São dezenas de doenças que não estão sendo acompanhadas pelo nefrologista, e a gente sabe que o resultado final dessa doença, quando vai chegar no seu estágio máximo, que é a falência renal, vai virar hemodiálise. E aí é nesse momento que o paciente se preocupa com os rins, aí ele vai se lembrar dos rins que ele já não tem mais e vai cobrar do nefrologista milhões de medidas. Doutor, mas o que eu posso fazer? Eu pago o que for necessário, eu dou um jeito, que não tem mesmo um remédio que resolva essa situação. E na maioria das vezes, infelizmente, não tem. Então, por isso que eu falo tanto de prevenção, Rodrigo. Não, e é bacana, porque se nós formos fazer um paralelo, é muito comum o paciente clínico ir a um cardiologista mesmo antes de sintomas manifestos de doença cardiológica. Sim. E, de certa forma, alguns que até têm, por exemplo, num exame de achado laboratorial, uma creatinina tocada, algo, às vezes ele segura uma consulta que ele poderia oportunamente ter, né, já se habilitado anteriormente, e quando isso começa a claudicar mais é que ele passa a procurar um nefrologista, né? Por indicação do cardiologista dele, do clínico geral dele. Na minha época, a creatinina, a gente só olhava o valor da normalidade, né? Porque hoje em dia isso está muito em desuso. Você simplesmente olhar o valor absoluto da creatinina e separar joio do trigo. Isso para triagem populacional é válido. Então, assim, tá 2 de creatinina, tem algum problema. Mas deu 0,7. Aí o que você pergunta? Tem fator de risco? Você é diabético? É hipertenso? Tem alguém na família? Não. Se a resposta for não para tudo, a pessoa é saudável. É 99% de chance dessa pessoa não ter problema renal nenhum. Agora, passou de 1,5, tem a questão da creatina, hoje muito na moda, a pessoa pratica musculação, creatina, aumenta o valor da creatinina. Se não estiver usando creatina e você passar de 1,3, que é o valor normal, também já é muito preocupante. Mas você pode ter 1,1 para homens, isso está dentro do normal, mas você, de repente, tem ali alguns cistos renais e não sabe. Ou você tem uma proteinúria. Então, por isso que a questão não deveria se resumir só a valores de corte, né? E valor de corte de creatinina, né? Não, e acho que aí é o papel fundamental do nefro nessa análise que você traz, né? Obviamente de uma forma pontual, mas existem muitos aspectos. Agora, como a doença é silenciosa, precisa ser feito um check-up preventivo. Eu já
atendi o caso de uma senhora, uns anos atrás, 2005, uma senhora com 10 de creatinina, entrou em diálise de urgência no hospital que eu trabalhava, e ela acompanhava há 10 anos com um cardiologista. E aí eu perguntei, quanto que era a sua creatinina 1 ano atrás, 6 meses atrás ou 2 anos atrás? Creatinina? Nunca ouvi falar desse exame. O cardiologista simplesmente não pedia o exame de creatinina. Então, assim, claro que eu não estou generalizando, não são todos cardiologistas, nem... O alerta que eu faço é que esse paciente ele pode estar num cardiologista, ele pode estar num endocrinologista, ele pode estar num médico do esporte, num nutrólogo, hoje em dia, sim, nutrólogo, assim, especialidades que não têm esse foco na parte renal. E muito antigamente eu falava assim, se é necessário, consulte um nefrologista. Pergunte ao seu médico. Cara, eu mudei radicalmente, até por conta da formação médica que a gente tem visto aí vários problemas aí nos últimos tempos. Eu tenho sido muito mais agressivo nas minhas postagens. Consulta um nefro e pronto. Uhum. É melhor você consultar, é um exagero? Talvez, mas eu prefiro ter a certeza de que eu não tenho nada. Bom, eu fui no nefro, ele viu, ele examinou, ele viu o valor de creatinina, viu o exame de urina, não tenho nada mesmo, eu saio muito mais tranquilo do que talvez essa interpretação, né? Tá. Não, legal. E olhando o mercado, né, a gente sabe que, como você disse, eu não sei como está esse número hoje, mas tem lugares que tem muita carência ainda de um nefrologista, né? Não sei como que você enxerga essa distribuição dos especialistas pelo Brasil. É complicado porque eu não tenho também acesso a números, né? Tá. Mas assim, para você ter uma ideia, eu fui concursado da Prefeitura de São Paulo entre 2010 e 2013. Eu era o único nefrologista da região inteira. Uhum. Vinha tudo para mim. Tudo bem, você tá lá para trabalhar, para atender, mas assim, agenda lotada, encaixe, e assim, parecia que eu tinha que dar conta do mundo, eu tinha que salvar o problema renal da cidade de São Paulo. Provavelmente num paralelo com cardiologistas e outras especialidades, sim. Era um número bem discrepante, né? E aí, quando eu peço exoneração, no mesmo ano, aliás, no mesmo mês que eu saí, abri um concurso para a prefeitura que tinha vagas para a unidade que eu trabalhava. E não abriram a vaga para nefro. Então, assim, eles contavam que eu ia ficar lá para sempre, que não precisava pôr um segundo nefrologista, porque a demanda era muito alta, você vê. E depois de muitos anos, eu conversei com um colega que continuava trabalhando lá, eu falei, e aí, puseram nefro? Não, até hoje não. Caramba. Então é complicado, assim, a gente sabe que é uma especialidade pequena, que não tem tanta visibilidade, mas os problemas renais têm um impacto social muito alto. Você tem hoje mais de 150 mil pessoas em diálise no Brasil. Estima-se que 10% da população geral do mundo sofra de algum grau de doença renal crônica. E a grande maioria dessas pessoas, o mais assustador é que elas não estão acompanhando esses problemas. Tem uma estatística antiga da hipertensão, que eu fiz o meu mestrado na hipertensão, que era dos hipertensos que existem no mundo, apenas metade são diagnosticados, apenas metade tratam, e da metade que trata, apenas metade trata direito e consegue controlar. Que coisa. Então veja quantas pessoas nesse exato momento estão desenvolvendo uma falência renal e não estão sendo... E como você disse, doença silenciosa, né? Doença silenciosa, e o mais triste é que a grande maioria dessas doenças, tirando doença autoimune, genéticas, coisas muito inexoráveis, diabetes e hipertensão, parar de usar anti-inflamatório, essas coisinhas do dia a dia, você poderia diminuir muito a porta de entrada para um transplante, por exemplo. O que eu ficava e fico até hoje indignado é você ter todo um sistema público de saúde, e eu sou entusiasta do transplante, da hemodiálise, eu acho que esse é o carro-chefe da nefrologia, mas a questão da prevenção deveria ser muito mais lembrada, muito mais valorizada, porque toda fila tem um começo, um meio, um final, e a fila do transplante... O final da fila é o cara que não está acompanhando, é o cara que não está se cuidando, é o cara que não está evitando de chegar na falência renal, né?
Não, e até porque, se a gente pensando numa fase pós-transplante, a complexidade clínica, né, dessa condição é muito maior, né? Ou seja, o tanto que demanda em termos de medicação, cuidados, é muito consultas. mais caro, assim, o que eu acho revoltante, assim, quando eu falei que eu sou entusiasta, porque se alguns outros colegas estiverem vendo, vão falar assim, eu acho que tem que ter o investimento, o Hospital do Rim é o recordista mundial em transplantes renais, é um orgulho para a escola, eu concordo com tudo isso. Mas assim, se você tentar um urologista para fazer uma ureterolito flexível, tirar um cálculo pelo SUS, você não consegue. Biópsia renal, em 4 anos da prefeitura, eu nunca consegui pedir uma biópsia renal. Mosca branca, não tem biópsia renal. Fístula, agora eu vou pedir uma fístula para você. Eu fazia o certinho ali no tratamento conservador. Paciente, você está com 20% de função renal, vou pedir uma fístula. Nunca eu consegui trazer um paciente de volta no retorno na prefeitura com uma fístula confeccionada para evitar o catéter. Aí eles entravam em urgência dialítica, ia para o pronto-socorro público, passava o catéter, e aí eles empurravam isso da responsabilidade para a clínica de hemodiálise, depois ter que bancar a fístula para aquele paciente. E a gente sabe que o sistema hoje está quebrado, né? Tem campanhas da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Frente Parlamentar da Nefrologia, o presidente, que aliás é um dos presidentes mais engajados dos últimos anos, o Moura Neto, ele tem ido sistematicamente lá no Planalto, tem reuniões com deputados e tudo, para tentar resgatar, e quem vê de fora pensa assim, dono de clínica de diálise só querem ter lucros e eu recebo muito comentário hater em relação a isso no canal, mas a verdade é que as clínicas estão quebrando, tem clínica fechando, tem clínica indo à falência, porque o sistema, a diálise custa X e o governo paga X menos alguma coisa, né? Entendi. Então Então é mais uma razão para as pessoas pensarem em prevenção renal, porque diálise é caro, tem uma fila falam da fila do transplante, nesse momento tem fila de gente internada em hospital público, aguardando uma vaga na clínica de hemodiálise, para você ter uma ideia. E é um tratamento caro. E aí você tem o transplante, que é um tratamento caro também. E aí você tem uma série de empecilhos para liberar um valsartan, uma dapagliflozina, né, que são medicamentos que não são amplamente disponíveis assim para todo paciente renal que está em tratamento conservador. A biópsia que eu falei, a fístula, né? Sem dúvida. E isso são coisas muito mais baratas do que o acompanhamento e o tratamento de um transplantado ou de uma diálise. Sim, e o transplantado depois ele vai fazer biópsia, ele vai fazer radiointervenção, vai fazer exame de hemodinâmica por causa de estenose da veia renal, da artéria renal. Aí ele vai ter uma série de intervenções que ele não teve quando ele era um paciente primário de tratamento conservador, né? Então, assim, não é isso que eu estou falando, não é um ataque ao SUS, mas é uma crítica construtiva. Claro. Porque, assim, na oncologia isso acontece direto. O tio da minha esposa, um senhor humilde, não tinha plano de saúde, ele tinha um câncer de bexiga que, tem mia igual gato, tem cor de gato, tem pelo de gato, é o gato. Ele tinha um câncer de bexiga comprovado com ressonância, todos os exames, não conseguiu um oncologista porque não tinha biópsia. Como é que você consegue a biópsia? Aí quando ele fez uma infecção abdominal generalizada, aí ele foi para o hospital público, aí ele ganhou UTI, foi entubado, dialisaram, aí tudo foi fornecido, né? Então eu acho que isso é Sim, sem dúvida. Um impacto real na história natural dessas doenças, né? E pensando nos centros formadores, para essa galera que gosta, né, da especialidade, está ouvindo suas histórias, fala, pô, bacana, me identifiquei. A gente sabe que nas grandes universidades é disponibilizado vagas em nefrologia. Você tem ideia se isso capilarizou pelo Brasil já, ou os colegas acabam tendo que vir aos grandes centros ainda para fazer, em sua maioria? Você me pegou porque sinceramente, eu não tenho muito conhecimento, assim, de centros... dos outros estados. Se eu te falar, eu não consigo te responder com precisão se capilarizou ou não. Eu acho que os grandes centros ainda continuam sendo os principais. Muito colega de outros estados vindo ainda? Eu acho que sim. Eu não estou na escola há muito tempo, então não tenho tanto contato. Mas o que eu percebo, uma coisa interessante, é que o número de nefrologistas aumentou. Isso realmente, até na rede social, você vê muita gente
fazendo. Você parecia meio que um ET na minha época. Assim, você é nefro, que especialidade é essa? Né? E hoje em dia eu vejo a coisa um pouco mais popularizada. Né? Eu acredito que tenha centros em outros estados, assim, por conversas que eu vejo em grupo de WhatsApp do pessoal da SBN, por as próprias postagens, assim, tô aqui no Hospital X, em tal região, aqui nós fazemos isso. Eu tenho a impressão que tem ali uma descentralização. Eu vejo o presidente da SBN muito em visitas em centros novos, em centros de formação, aqui os residentes da faculdade XY, assim, eu não sei te dizer um nome, mas eu acho que realmente a coisa cresceu um pouco, sim. Bacana. E pensando nesse pessoal, muito trazendo a sua história no que foi os primeiros passos da nefrologia. A gente sabe normalmente que abrem 3 leques básicos, que seria o Sistema Único de Saúde com os concursos ou as vagas temporárias, o sistema, né, da saúde suplementar, hoje em dia cada vez mais verticalizado e com as redes próprias, e a clínica privada. Né? E na nefro ainda se acrescenta a questão da diálise como uma atividade muito frequente do colega nefrologista. Hoje, para o nefrologista que está indo para o mercado, normalmente que caminho ele faz? Ou seja, vai depender, normalmente ele consegue um emprego público, mais um ambulatório de saúde suplementar, aos pouquinhos vai galgando o seu consultório privado, ainda a ideia de se montar centro de diálise com outros colegas. Como é que você vê esse mercado para o nefrologista hoje em dia? Eu acho que está bastante complicado por conta da situação econômica do país, né? Então, já na minha época, montar um centro de diálise era um ato de coragem, de desafiar o sistema. Uma vez eu tomei uma bronca de um professor da nefro, Sérgio Draib, que ele era sócio de uma clínica de diálise, e ele falou assim: "Ei, Roberto, você não vai montar uma clínica?" Falei: "Não, professor, o dinheiro está muito bem investido nas ações do banco lá, fundo de investimento." Mas você é nefro e tal. Uma ironia do destino é que, passados 15 anos, hoje em dia a clínica dele é uma Davita, né? Então o sistema verticalizou, as multinacionais compraram, porque até onde eu entendo, parece que ficou muito complicado um pequeno empreendedor ele ser o dono da diálise e brigar com uma Davita, com uma Diaverum, com uma Fresenius, porque são empresas multinacionais enormes que elas conseguem ter um custo operacional mais baixo do que um pequeno empreendedor. Isso em qualquer ramo do mercado. Sim. Você tem um serviço mais diferenciado, mais premium e tal, mas aquilo tem um custo maior que o pequeno empreendedor vai conseguir te oferecer. Então, assim, realmente esse caminho de ser dono de clínica de diálise num país que está pedindo esmola no Congresso Nacional, pedindo ajuda, implorando, SOS Diálise, a diálise não pode ter essas campanhas, assim, isso eu não estou falando da minha cabeça, isso tem. A diálise não pode parar. Então, realmente você ir para esse ramo é muito complicado. Eu acho que os recém-formados eles vão ter ainda a medicina privada, né, nos convênios, vai depender muito do networking que você tem ali ao final do seu curso de residência, do grau que você tem de proximidade, amizade com o docente, com assistentes. E eu acho, pelo menos para mim, o caminho da clínica privada, para mim, está sendo a melhor coisa, porque ali eu não tenho chefe, né? Eu tenho ali o meu jeito de trabalhar. Eu acho que é um desafio também, porque não está fácil, a economia está ruim. A gente está num país que as pessoas não têm muito recurso para pagar uma consulta particular, mas ainda assim, se você acreditar no seu potencial, você oferecer um bom atendimento. Eu tenho tido uma experiência muito feliz de estar atendendo bons pacientes, né? Mesmo pessoas até de alguma classe social um pouco mais baixa, mas que faz um esforço, às vezes alguém da família ajuda, mas ela enxerga que tem um valor naquilo que eu estou fazendo e passa numa consulta, né? Eu acho que você investir na sua própria imagem, no seu próprio trabalho, eu acho que é um caminho também bastante válido. Não, muito bacana. E eu acho que também com essa conscientização aí, ainda que paulatinamente, da importância, e a gente sabe, né, nos nossos consultórios privados, a indicação dos nossos colegas é um aspecto fundamental. Né? Então, acho que isso acaba autogerando, né, troca de pacientes e, enfim, um movimento para uma coisa que, como você disse, né, o nosso consultório é uma coisa nossa, né, é algo que a gente tem orgulho de
construir aos poucos e desenvolver e ter um prazer na atividade do dia a dia, né? Porque, assim, o meu consultório é a extensão da minha casa. Eu montei a sala como parte da minha casa. Eu tenho alguns restaurantes até perto ali do Cadoro, onde fica o meu consultório. Fim de semana, às vezes, vou no restaurante, eu tenho o estacionamento, eu paro o carro, vou no restaurante, o cafezinho eu tomo no consultório, assim. Eu abro a sala, deixa eu tomar um café aqui antes de voltar para casa. Para mim é uma extensão da minha casa aquilo. Itens pessoais que eu coloquei... Os diplomas, né? Os diplomas era um dilema, né? Eu não tinha onde colocar diploma. Quando eu não tinha consultório, vou colocar na sala, não tem nada a ver, né? Legal. Não, a gente vê que sabemos que não é fácil, né? Acho que se a gente perguntar para todos os colegas que aos poucos, né, foram conquistando o seu público, a sua clínica privada, isso é um caminho, né? O médico ainda tem muita oportunidade nos plantões, né? Essas questões que permitem que no começo da vida profissional gere uma renda, né, para as nossas despesas do dia a dia. Mas, de fato, eu acho que pensando nesse caminho que você apresentou, a hora que você chega na possibilidade de ter o seu espaço, ter o perfil de atendimento, né, cada um acaba tendo um estilo, um tipo de paciente que acaba procurando, os colegas que já acabam tendo como referência, né? Ou seja, isso é bem bacana, bem bacana. Eu acho que acaba solidificando bem para esse colega nosso que pensa, né, numa possibilidade de nefrologia, o como que vai se organizar, né? A gente sabe que não é fácil em nenhuma especialidade, mas como que ele pode pensar em organizar essa vida profissional dele. Até para complementar minha resposta, né? O que você tem de opções de trabalho? Você tem um consultório privado, você pode estar num serviço multidisciplinar, onde envolva ambulatório, diálise crônico, diálise agudos, algum vínculo com o hospital para você fazer agudos, né? Aquela diálise beira-leito. E os transplantadores para mim ainda é um mundo à parte, assim. Você sempre vai estar ligado... Porque os centros que fazem transplantes, eles são de altíssima complexidade. Aí você vai ter sempre um chefe ali, um cara que é o cabeça ali do lugar, que é o responsável pelo serviço. E você pode se desenvolver nesse tipo de serviço de transplante e crescendo até muitos são herdeiros dos chefes que começaram aquele serviço. Né? Sim, ainda mais hoje que a gente já tinha comentado brevemente, os modelos de negócio, a concentração dos grupos, né, de saúde suplementar e os serviços verticalizados. Ou seja, acaba sendo uma carreira mesmo dentro né, desses serviços. Uma outra opção também, eu acho que cada um acaba encontrando suas respostas profissionais aos poucos, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que você deu um panorama perfeito das expectativas e do caminho da nefrologia. Né? Uma coisa que nós vemos muito é a ansiedade do jovem, né? Eu acho que é normal, eu acho que nesse mundo tão rápido de informações, a ansiedade é maior, ou seja, os fatores geradores de ansiedade são maiores, mas no final, e isso passa essa reflexão com vários colegas especialistas, não precisa pressa, né? Ou seja, o colega pode aproveitar a faculdade, mirar nos exemplos, e se acabou a faculdade, quer trabalhar um tempo, reflita, veja experiências. Eu acho que o caminho sempre, né? A gente reforça muito a residência, a melhor formação do médico não possível tem na especialidade. É imprescindível, assim, uma boa residência. Sim. No caso, eu fiz o mestrado, foi um complemento interessante, porque até falando do canal do YouTube, o mestrado me ajudou muito a ter essa desenvoltura de falar em público. Eu era muito travado quando era muito jovem, né? E durante o mestrado, como eu era o único pós-graduando da hipertensão nos anos que eu fiquei lá... Precisava apresentar coisa sempre. Todas as reuniões eram minhas, então eu acabava pegando vários artigos e toda semana eu já estava lá de novo. Então eu fui pegando, e uma coisa que eu quis trazer para o público quando eu fiz o canal do YouTube, muitos vídeos que eu faço são de artigos científicos que eu procuro ler o artigo, interpretar e transformar num conteúdo para um público leigo, né? Assim, o que essa pesquisa, na verdade, ela resultou, né? Não, legal. É uma acessibilidade aí, um grau de qualidade técnica ímpar, né? Muito bacana. E, bom, a gente sabe que o papo aqui, a gente iria muito longe, né? Até pela qualidade técnica e gabarito do nosso convidado.
Eu sempre convido, no finalzinho do nosso programa, nossos amigos, colegas médicos a trazerem alguma história que possa inspirar, um caso médico, se você quiser dividir algum com a gente aqui. Lá no canal do YouTube, aliás, pessoal, youtube.com/nefrologista, o canal Nefrologista do YouTube, tem uma série lá que eu chamei de causos, não é causos renais, na verdade eu tô contaminado aqui pelos causos médicos, se chama Histórias Renais. Foi uma série de 5 vídeos que eu fiz contando historinhas de pacientes que eu atendi nesses anos todos. Mas os que mais me marcaram é curioso que ficou naquela época da residência, porque eram os casos mais graves e tudo, e isso eu já contei num outro podcast. Tinha um rapaz que ele veio do Acre, viajou milhares de quilômetros de distância e chegou em São Paulo um dia à noite no Hospital São Paulo. Eu era o residente da Nefro que estava no PS de clínica, por coincidência, em uremia, super mal conduzido. Ele estava, na verdade, falaram, pega o ônibus e vai para São Paulo. Ele viajou 3, 4 mil quilômetros em uremia, com 300 de ureia, 7 de potássio, creatinina estourada. E aquilo foi o caso mais desafiador, porque ele achava que ele vinha para São Paulo, ele ia fazer uma sessão de hemodiálise, ele achava que aquilo era a cura do problema e ele ia entrar no ônibus de volta e voltar para o Acre, né? E aquilo, enfim, vai ter que, eu não vou estender, senão vai ter que... A história é muito longa, isso tá lá no vídeo, tá lá no canal, mas é uma história que me marcou muito por essa questão humanitária, assim, né? De como você não deve tratar um paciente, ainda que seja uma pessoa simples, do sistema de saúde, único de saúde. E foi um caso que realmente deu bastante trabalho e me deu muita tristeza da forma como ele foi tratado até chegar lá e até depois, porque ele não tinha nenhuma estrutura aqui em São Paulo, não tinha familiares, ele não tinha como ficar e virou um problema social. Sim, sem dúvida. Né? Eu comparo com aquela situação do filme do terminal, do aeroporto lá do Tom Hanks, que o cara ele não podia voltar para o país dele, para a cidade dele, né? Então, foi uma história que me marcou muito, e assim como outras tantas de pacientes aí, mas sempre procurando dar o maior carinho possível para essas pessoas que numa situação de desesperança, né? Não, mostra bem, né, ainda as complexidades que o nosso sistema público enfrenta num país de dimensões tão grandes como o nosso, né? Eu acho que traz bem a importância aí dessa sua especialidade e só tenho a agradecer, Roberto. Obrigado pela participação, obrigado pelas histórias, pelas inspirações aí para os nossos futuros colegas nefrologistas e sucesso para o seu canal. Parabéns, viu? Obrigado, Rodrigo. Foi uma honra estar aqui presente, muito legal. Desejo muito sucesso para o canal aqui, o Causos Médicos, e espero, quem sabe, daqui a algum tempo estar de volta aqui para comemorar aí mais alguns milhares de inscritos aqui. Certamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela nossa audiência e voltamos em breve com mais Causos Médicos a todos. Um grande abraço.